Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito e que ele o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo para que amanhã, desde uma linha tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Esse é o início do poema Tecendo Amanhã, do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Eu sou Carina Sérgio Gomes, jornalista e repórter do Draft. Quis abrir o Drafters com esse trecho porque ele fala de algo essencial para o tema do episódio de hoje. Ninguém constrói um futuro melhor sozinho. Assim como amanhã só se tece quando um galo passa o canto adiante, uma cultura de doação só se constrói quando um gesto inspira o outro. O relatório Pesquisa Doação Brasil 2024, relatório bianual divulgado em agosto pelo Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, revelou que o volume de doação no país deu um salto significativo, passando de 14,8 bilhões em 2022 para 24,3 bilhões em 2024. A média doada por pessoa também cresceu, de R$ 300 para R$ 480 ao ano. No entanto, o estudo apontou que a proporção de pessoas que fizeram alguma doação caiu de 84% para 78%. Além disso, a falta de confiança para doar aumentou consideravelmente entre aqueles que não doam, de 7% para 24%. Para entender como podemos tecer juntos uma manhã mais luminosa para todos, a gente conversa hoje com Joana Ribeiro Mortari, co-criadora do Movimento por uma Cultura de Doação, uma rede de pessoas e organizações que se juntou de forma voluntária para promover a doação no Brasil. Joana também está à frente da Filó, Práticas Filantrópicas, que ajuda organizações a aprimorar suas estratégias e práticas no campo da filantropia. E ela é idealizadora do documentário Doar, lançado em dezembro de 2024, com direção de Sérgio Riz. Bem-vinda, Joana! Oi, Carina, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Joana, para começar, você já comentou em algumas entrevistas que você vem de uma família de empresários que já tinham um costume de doação, mas eu queria entender se teve algum momento marcante que te despertou e falou assim, não, é esse um dos meus objetivos de vida e eu quero ajudar a que mais pessoas doem, eu tenho essa prática de maneira constante. É difícil nomear só uma coisa, acho que foi um conjunto de coisas. Eu era advogada, eu brinco que eu sou uma advogada em recuperação, e então eu sempre tive uma visão eh, bastante de sistemas, né, o sistema brasileiro, o sistema de justiça, o sistema. A minha mãe costumava dizer quando eu era pequena que eu ia ser advogada porque eu tinha sempre uma coisa com justiça. No fim eu descobri que talvez eu tenha mesmo, mas que essa expressão vem através dessa busca por um Brasil mais doador, né, mais filantrópico. Mas quando essa ficha caiu quando eu estava trabalhando numa organização social mesmo, então acho que toda a minha prática, de falar sobre doação e vem das experiências pessoais que eu vivi na Associação Acorde, né, que é de onde eu sou diretora até hoje também, além de tudo que você falou que eu faço que é verdade, eu ainda sou diretora de uma organização social em Embu das Artes, né. E foi de lá, assim, que eu acho que eu me inspirei ao observar essas dinâmicas em quem doa e quem recebe, do ponto de vista da organização também. E no meu lado filha de empresários, eu tive a oportunidade de ser convidada para esses outros espaços também, aonde os empresários conversam sobre filantropia e doação, e me dei conta de que esses espaços eram muito diferentes, e as conversas eram muito diferentes entre eles, então o movimento nasceu para tentar fazer pontes entre essas pessoas e conversas também, acho que é uma coisa que deu muito certo. Para que a gente fique na mesma página, você poderia definir o que é uma cultura de doação? Em linhas gerais, é que o que a gente entende como cultura de doação é uma ideia enraizada nos indivíduos, pessoas e famílias, de que o doar faz parte do seu papel na sociedade, em direção a uma justiça social, não está desatrelado da ideia de justiça social, né, quer dizer, a gente, eh, quando fala em doação, tem vários caminhos e várias formas, tem uma doação que, enfim, faz uma doação, mas não se preocupa tanto com o resultado, daí tem pessoas, principalmente, quando começam a doar mais volumes, ou empresas que já ficam mais atentas ao que está sendo feito, como está sendo feito, como o resultado está aparecendo, até e hoje mais
uma corrente, assim, mais recente da filantropia mundial, que também a Filó, que é a minha organização Cannabiglione fala muito no Brasil, a gente escreve sobre isso, que é sobre essa prática filantrópica com mais base na confiança e na confiança e no reconhecimento de que as pessoas nas suas localidades têm soluções para os problemas que elas vivem. A gente não precisa chegar, com dinheiro e com uma solução pronta para elas, não deve inclusive, né. A gente deve ouvi-las e reconhecer que existe um saber nas comunidades que é diferente do saber que a gente aprende na nossa escola formal, e nas pesquisas e nos dados e no não sei o quê, mas que não deixa de ser um saber. Então como que a gente junta essas coisas em conversa para chegar numa solução também que faça sentido para as pessoas, que a gente chamou de doações contemporâneas, mas nos Estados Unidos tem outros nomes. A gente associa muitas vezes a doação com questões pontuais, né, por exemplo, acontece uma tragédia, até o brasileiro é até muito solícito, né, em agir de pontualmente, né, numa situação de emergencial, como foi na Covid. Eu queria saber qual que é o risco dessa visão, né, que a gente só doa nessa situação emergencial para como é que a gente faz para que essas doações que são pontuais se tornem perenes? Boa pergunta. Primeiro acho que eu queria dizer que o doar em situações emergenciais, ele não é uma característica do brasileiro só, ela é uma característica do ser humano. E o motivo pelo qual ela é uma característica do ser humano é que a gente reage a uma situação externa que chega na gente e causa dor e desespero e, enfim, empatia. Então a doação emergencial ela é uma doação resposta, eu gosto de falar, é uma doação empática. A gente se comove com algo, a nossa humanidade entra em jogo e a gente reage. A doação, que a gente chama recorrente, mensal, sistêmica, ela envolve uma outra parte do corpo que é a mental, quer dizer, a gente precisa fazer um plano de doação, né, no fundo a gente, começa a fazer análise do que a gente quer, qual é a nossa causa, qual a organização que a gente quer apoiar, de que lugar. Então aí entra uma série de outras vertentes que às vezes esfriam um pouco esse calor humano da reação para a doação. E é um processo, portanto, diferente. Agora, sem dúvida nenhuma, esse experimentar da doação que acontece durante as situações emergenciais, que aconteceu muito durante a Covid, aconteceu durante o desastre de Mariana e aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul, ele é eh, ele acende uma faísca, digamos assim, na pessoa, né, uma pessoa que talvez nunca tenha parado para pensar nisso a partir de então se relaciona com uma organização que antes que não tinha um relacionamento antes e começa, a partir desse lugar da experimentação, a pensar nesse outro lugar e a se relacionar com essa organização, que se fizer um bom trabalho vai continuar em contato com esse doador e vai mostrar o que faz também. É uma conversa que tem a oportunidade de começar entre organização e potencial doador. E de fato aconteceu, né, acho que uma das coisas que a pesquisa traz, porque esse ano a pesquisa traz uma sessão toda só sobre doações emergenciais, é que 2/3 das pessoas que doaram nas situações emergenciais do ano passado continuam doando, que é um dado super importante. E a gente meio sabia disso no setor social, mas não com dados, né, então esses dados não surpreendem o setor social, mas eles comprovam e eles ampliam a conversa, né, que a partir desse podcast, a partir de várias outras de reportagens que vão sair sobre o assunto e várias outras, galos que vão cantar e galinhas, sabe, porque as galinhas cantam muito. As Todo galinhas cantam respeito ao mais que os poema, galos? as galinhas no setor social cantam muito mais que os galos, né, o que diz a pesquisa também. Mas então, a pesquisa mostra, né, que saltou de, eh, em 2022, né, de 14 bilhões para 24 bilhões, né, É. quase o dobro. Isso você acha que tem a ver então com essa questão de que as pessoas essa esse volume maior doado tem a ver com essas questões de que as pessoas talvez aprenderam ali numa situação de doação emergencial e continuaram? Também, né, mas nada tem assim, de novo, nada tem uma resposta simples assim, né, é tudo um contexto. O Brasil tem falado muito mais de doações desde a Covid. O Brasil e o mundo também, né, porque a gente está aqui falando de Brasil, mas acho importante também a gente entender que é um processo global, né. Então, em países como o Brasil, a conversa sobre doação e o próprio movimento por uma cultura de doação cresceu muito durante 2020, 2021, 2022. E a gente teve um aumento grande de doações que depois deu uma caída e agora está voltando.
Então tem olhares e olhares para essas mudanças de volume. Eu particularmente sou otimista, eu acho que é um bom sinal. Eu acho que a gente está conseguindo, acho que a sociedade está mudando, está andando, caminho, dando passos na direção da gente ter uma cultura de doação mais pulsante no Brasil. Tem um movimento empresarial também, né, que a gente pode falar depois, tem um movimento de grandes doadores que vão se juntando, essas grandes famílias doadoras que são de fora do Brasil, com esses movimentos de, enfim, de doação de grandes fortunas, ou que nem Bill e Melinda Gates fizeram, que também aqui no Brasil acontece, que é você prometer que vai doar metade da sua fortuna, ou 10% da sua fortuna, ou blá blá blá, durante a vida ainda. Então tem todos é um acúmulo dessas coisas todas. E o que a pesquisa Brasil Doação mostra, que é a minha pesquisa favorita, porque eu comecei a trabalhar no setor social muito de olho, muito, eh, acreditando no potencial doador do indivíduo brasileiro, que é, a gente tem essa capacidade de se envolver, né, a gente tem essa capacidade de apoiar, a gente tem que entender que esse Brasil que a gente quer, ele não vai ser construído por outras pessoas. A sociedade não é uma coisa lá fora, a sociedade é algo da qual a gente pertence, né, e somos nós, o setor social, o setor social organizado, que a gente chama de setor social, mas a sociedade como um todo, que vamos construir esse lugar a partir do momento que a gente se entender, como um ser também responsável pelo que existe, né, pelo que a gente tem, seja bom ou ruim. O ano passado você lançou o documentário Doar, né, que teve a direção do Sérgio Riso. Eu queria saber de você o que que te inspirou a produzir esse documentário que traz histórias muito bonitas, né, especialmente que você vê que pessoas que foram ajudadas em um momento da sua vida, elas querem se envolver mais com doação, né, parece uma coisa é meio que eu tive essa ideia de abrir com o poema do João Cabral de Melo Neto, depois que eu vi o documentário, porque me pareceu uma coisa muito assim, né, de rede mesmo, né, tem que ser uma atuação em rede, me Tem que ser. pareceu, né. E aí eu queria saber o que mais te emocionou nesse processo e, bom, já faz aqui 8 meses, quase 9 meses que o documentário foi lançado, se você teve retornos ou feedback de algum impacto, me contasse um pouco dessa produção. Eu acho que, enfim, impacto a gente vai vendo a cauda longa, né, estamos aqui falando de um deles, e me deixa super contente de que é isso, que vocês tenham visto o documentário e chegado em mim por meio dele. Eh, em mim, a semente do documentário vive há muitos anos. O Léo Brandt, que é o produtor do filme, não gosta muito que eu fale isso, porque ele falou: "Não, Joana, no mundo do filme, esse filme saiu rápido, você não pode falar que ele demorou muito para sair", ele tem razão. Mas ao mesmo tempo, para mim, ele demorou muitos anos. Eu estou há muitos anos tentando ter e o motivo pelo qual eu queria fazer isso é que eu gostaria isso, de ter uma conversa mais profunda com a sociedade sobre cultura de doação, né, que fosse para além de um artigo, para além de um curto comentário, para além de por que é importante para as pessoas participarem, entrarem e doarem, a partir do lugar que elas estão e com o dinheiro que elas têm. Uma das coisas que a gente acha no Brasil é que doar é sempre uma coisa para alguém mais rico, ou mais velho, ou mais alguma outra coisa que a gente não é. E não é verdade, né, acho que o filme traz isso lindamente nos exemplos, né, é muito sabe, eu fiquei pensando quando eu assisti, o que que você faz quando você vê uma pessoa falando que vai doar os R$ 5 que ela tem para doar, né, que isso é importante para ela, o que que você faz com você e com a sua vida? Tem que acender alguma coisa em você que diz: "Cara, nem que eu tenha que comer uma pizza a menos por mês, né, eu vou fazer uma doação para uma organização social, eu vou encontrar algo que faz sentido para mim". A gente gosta de dizer também que uma vez que você foi picado pelo mosquito da doação, nunca mais você se livra, porque no fundo é gostoso ser parte de algo positivo. Tem um benefício pessoal também, né, não, a gente não deve fazer doação pelo benefício pessoal, mas também a gente não pode negar que ter um benefício pessoal, no sentido de um sentido na vida, faz bem para qualquer um. Então, o filme tem essas intenções, assim, de ampliar a conversa, de pessoas que pessoas que não têm contato com o setor social, não sabem o que são, têm desconfiança, têm preconceito contra o setor social. Por quê? Por que o preconceito contra o setor social? Outro dia não, ontem, um amigo meu me deixou um áudio dizendo que ele teve uma conversa com uma pessoa na rua, que começou, né, com ele essa conversa desconfiando, mas por que organizações sociais? Mas o que que elas fazem? Quem controla o que elas fazem? E aí ele me escreveu sabendo, né, que esse é o meu tema, e falou: "Meu, o que que eu respondo
Eu falei: Pergunta para ele se ele tem a mesma desconfiança das empresas. Por que que as organizações sociais a gente desconfia tanto e das empresas não?". E a resposta, na verdade, é porque a doação para a gente ela vem mais do coração. E, né, que é um pouco a história que eu te falei de quando tem uma enchente ou uma catástrofe que a gente responde tão rápido. Ela passa por um processo de decisão, que é um processo racional, mas ela tem início num lugar emocional, de empatia, de querer ser participar. E por causa disso, quando a gente é traído na dor, a gente é traído nesse lugar, direto no coração. Então, quando tem um escândalo de corrupção, quando tem e é interessante para a gente do setor, para mim particularmente, porque sempre chama mais atenção. Cara, quantos escândalos de corrupção a gente já esqueceu que existem? Lava Jato, quem fala na Lava Jato hoje em dia? Mas, se tem um escândalo de corrupção que envolve uma organização social, e hoje particularmente, atualmente tem uma intenção, enfim, a gente está vivendo uma guerra de narrativas e uma delas no mundo é a extrema-direita, e a extrema-direita tem uma intenção de desacreditar o setor social, porque o setor social é o setor que luta por que é o setor independente que luta por ideias, né, digamos assim. Mas fora isso, mesmo antes disso, mesmo se a gente ignorar essa intenção, eh a desconfiança do setor social vem um pouco desse lugar que eu falei, isso é comprovado em pesquisas e tal, de que quando uma organização trai a nossa confiança, ela esfaqueia nosso coração muito mais do que uma empresa, que quase como se a gente já esperasse algo ruim acontecer desse lugar, entendeu? Não causa nenhuma grande, eh, não mexe com a gente tanto. Mas também, só para finalizar, dizer que é isso, por que a gente ouve muito quando acontece? Porque gera uma onda sem tamanho nas mídias, nos jornais e não sei o quê, né. Então parte do que a gente tem que fazer no setor social e particularmente uma organização que é membro do Movimento por uma Cultura de Doação e tem feito um trabalho muito legal, que é o Instituto MOL, é trabalhar com o jornalismo. Então eles têm um curso de jornalismo para doação, eles fazem um prêmio, né, um prêmio para um jornalista que se inteira desses assuntos e que ao reportar um caso de corrupção de uma vai saber que não é só isso que está acontecendo, né. E uma última coisa para falar que eu acho importante, para o brasileiro ouvir sim, de fato no passado, nos anos 80 era mais fácil, uma corrupção acontecer via uma organização social do que via uma empresa, porque não existia tantos os controles eram diferentes, mas o setor social, o advocacy do setor social também, o governo federal trabalhou muito na direção disso ser regulamentado, né, então depois do marco regulatório, as coisas mudaram bastante, não é assim tão fácil. Eu ia te perguntar exatamente isso, né, a partir de uma confiança quebrada, como reconstruir essa confiança, né. Por que que as pessoas não simplesmente trocariam? Então, ok, né, essa aqui não é, mas tem outra que eu posso confiar, né. É, primeiro eu acho que esses escândalos não acontecem com as organizações para as quais as pessoas doam. Eles são geralmente esquemas montados, entendeu? Geralmente essas organizações de fato não existem. Não é que elas têm uma organização, mas enfim, só para não entrar muito no acho isso, acho aquilo, tem esse ponto de que sempre tem outra organização que você pode encontrar para doação, se você não está gostando da forma como a doação que você está sendo feita está sendo a comunicação não está a seu gosto, ou você não está se sentindo seguro com aquela organização, são 700.000 organizações no Brasil, né, o IPEA tem um mapa que chama Mapa das OSCs, que tem as organizações do mundo inteiro do mundo inteiro, do Brasil inteiro mapeadas por região. O doador tem uma tendência a doar perto de casa, então o mapa do IPEA ajuda o doador a encontrar a sua causa perto de casa. O Instituto MOL tem uma e o IDES também, que lançou essa pesquisa, eles têm um projeto chamado Descubra Sua Causa, que tem um site, Descubra Sua Causa, você vai lá e você faz uma brincadeira de tarô, se você não tem a menor ideia por onde começar, vai lá descobrir qual é a sua causa, depois vai no mapa do IPEA e descobre qual é uma organização perto de você que faz isso, pergunta para os amigos, transforma isso numa conversa na sua família, decide quanto vocês como família vão querer doar, né, ensina seus filhos a importância de doar desde cedo, né, seus filhos ganham mesada, né, as minhas filhas ganham mesada, uma parte da mesada delas elas vão doar. Então, mas não torna isso uma obrigação também, torna isso uma conversa, porque obrigação nunca é gostoso, gente. Eu tenho uma amiga que fala que
doar devia ser que nem votar, devia ser obrigatório. Eu falo: "Não, não porque doar é votar obrigatório é bom, mas é ruim, né, obrigação é bom, mas é ruim, doar eu acho que tem que ser uma coisa que você entende realmente o significado e a importância. E acho que é uma das coisas que o movimento e eu temos como missão, Queria entender como é que as empresas dentro, enfim, como podem estimular, que os seus funcionários doem ou trabalhem por uma causa. Por exemplo, tem empresas que têm, dias de doação de sangue, né. Então as empresas têm algumas técnicas, né, mas nem sempre isso consegue, algumas ações, mas nem sempre essas ações estimulam que o funcionário, depois que saia da empresa, continue, ou que ele faça porque ele realmente foi tocado, às vezes vira uma obrigação, né. Eu queria que você comentasse um pouco como as empresas que tenham esse interesse em fazer algo social, que não seja apenas marketing, mas que seja uma causa genuína e que engaje os funcionários, né. Tem alguma ação ou alguma ideia de como pode se estabelecer um projeto como esse que seja maior, assim, do que um marketing social? olha, acho que você primeiro já sua pergunta já toca num ponto essencial que é ser genuíno, né, e eu acho que existe uma diferença muito grande entre virou moda, vamos fazer para dizer que faz, ou vamos fazer uma coisa que realmente faz sentido para nós como organização, para as pessoas, nossos colaboradores, funcionários. O que é genuíno, ele dura muito mais e ele envolve de verdade as pessoas. E o que as pessoas ficam com essa percepção de que é algo que eles vão fazer e a empresa vai sair ganhando com, né, com, enfim, imagem, marketing, não sei o quê, tem outra conotação. Então tem esse cuidado de ser genuíno que eu acho que é importantíssimo, mas também acho que tem uma coisa que é recorrência e, sabe, recorrer. Então assim, doação de que se for doação de sangue é super importante. Eu advogo pela doação em dinheiro, então vou sempre achar que, doação de sangue é importante, mas eu sempre faria alguma coisa com dinheiro também. Quando a gente doa dinheiro, entra uma coisa de uma relação com dinheiro, a relação de abundância, a relação de necessidade, e aí a gente tem que entrar em lugares na gente que são mais complicados. Então eu vou sempre falar sobre doação de dinheiro. E isso eu acho que tem um potencial imenso nas empresas. Por exemplo, as empresas podem fazer uma coisa que é dificílimo de fazer hoje em dia no Brasil, mas que é possível, eu sei, tendo empresas que fazem, que é permitir doação na folha de pagamento. E já ajudar as pessoas a organizar e direcionar para algumas organizações. Dá trabalho, né. Ou simplesmente fazerem campanhas do Dia de Doar. O Dia de Doar, ele nasceu, nos Estados Unidos, ele é uma campanha global. Nos Estados Unidos ele chama Giving Tuesday, no Brasil foi um movimento por uma cultura de doação via Associação Brasileira de Captadores de Recursos que trouxe ele. Então é uma campanha imensa de Giving Tuesday, o Brasil é a maior campanha, fora dos Estados Unidos, fora da hashtag Giving Tuesday, que muitos usam. Então, ao longo dos últimos 11, 12 anos, a gente tem construído essa campanha mundial para chamar a atenção das pessoas sobre a importância de doar. Vou terminar dizendo que ele tem 4 vertentes, ou 4 ideias principais. É falar com os indivíduos sobre a importância da doação, com as empresas, com o governo e com as organizações sociais. Então, acho que tem muitas coisas que as empresas podem fazer, Dia de Doar é uma delas, é importantíssimo, traz consciência, faça, mas não faz um ano, faz todos os anos, cada ano, porque é isso, tem uma importância na recorrência, né. E aí a empresa pode indicar organizações específicas ou o que eu até prefiro, indica isso que eu falei, indica o Descubra Sua Causa, aí o mapa das hóspedes e deixa a pessoa descobrir para onde ela quer doar, acho que isso é super importante também, né. Aqui na Accord, que é bem pertinho de onde eu estou falando hoje, na verdade, em Embu das Artes, a gente faz uma série de coisas, a gente faz de doar, a gente tem uma série de apoiadores institucionais, né, que apoiam nossos programas e tal, que é uma organização de contraturno escolar. Eh, Agora, tem uma que eu adoro, que eu sempre gosto de falar, que é a Comgás, que é a nossa apoiadora há muitos anos, via lei de incentivo, ela vira e mexe se envolve com outras coisas. E uma dessas coisas que elas fizeram há 2 anos atrás foi eles chamaram o pessoal de vendas da Comgás, fizeram uma gincana para captar recursos. Eles tinham equipes, eles tinham as metas das equipes, e quem conseguisse captar mais recurso ganhava, então enfim, virou um negócio super divertido, todo mundo adorou, a gente captou um monte de dinheiro, a gente nunca captou tanto num Dia de Doar.
né, eles adoraram, porque imagina, esse pessoal vende gás o tempo inteiro, de repente eles estavam ligando para as pessoas para vender sonho de criança, então eles adoraram. Então eu acho que tem uma série de arranjos sociais entre empresas e sociedade, organizações, que funcionam. O que que não funciona? Eu vou falar. Quando a empresa chega com um mapa muito perfeito do que ela quer, sem nenhum espaço para ouvir o que a organização social tem a dizer e o que precisa. Nessas horas a gente às vezes até fala não. A gente não faz uma ação de voluntariado se ela não fizer sentido para a gente, se ela não tiver, enfim, tais e tais características que respeitam os nossos valores com as crianças e tal. Então eu acho que essa conversa, entendeu? Sabe, porque muitas vezes as empresas nem fazem isso por mal, elas só assumem que elas sabem mais. E que qualquer organização vai ficar muito agradecida de trabalhar com uma grande empresa, então que elas podem fazer qualquer coisa. Eu acho que esse é um lugar para ser desconstruído na sociedade, né. Bom, você acho que pra gente encerrar, né, você diz coisas interessantes, né, que pelo visto, tem 2 coisas importantes. Primeiro que você fala em doação em dinheiro, né, e dinheiro é sempre um tabu, você fala pelo menos no Brasil é um assunto tabu, né, mas vocês insistem muito nisso, né, vamos falar de doação, vamos falar de dinheiro, né. E outra coisa que me parece muito, vital para que se estabeleça uma cultura de doação é informação e transparência, né, pelo que você está falando, né. Tanto que você está falando que faltam pesquisas, né, então quanto mais informação, mais pesquisa, mais clareza na comunicação e na transparência desses dados, melhor a gente vai construir uma cultura de doação, é isso, né? Acho que sim, informação sempre ajuda nessa construção, né. Acho que confiança vai muito além de informação, né, eu sempre falo, eu que, enfim, escrevo sobre confiança, estudo confiança, entrei nesse antes de movimento por uma cultura de doação, antes de nada, eh, eu me apeguei a essas né, vendo as relações da Accord, eu me apeguei a essa ideia de confiança e fui estudando, e eu sempre digo: "Confiar não é a mesma coisa do que enxergar", né, então transparência é importante, porque a dinâmica de confiança, ela vai de 2 lugares, assim, um que historicamente a gente chama de confiança cega, que a gente precisa mudar esse nome, mas que enfim, é essa falta completa de confiança, e a outra uma confiança absoluta que também não questiona o que está sendo feito, e os 2 extremos são ruins. Então a gente busca um equilíbrio entre essas 2 coisas, e o equilíbrio mora num relacionamento, né, a gente não começa de um lugar, a gente vai construindo esse relacionamento de confiança, e ele é sempre móvel, então comunicação e transparência, eles ajudam a construir esse relacionamento. Mas a gente não pode esperar de uma organização que ela seja absolutamente transparente, porque de novo, você entra numa loja para comprar uma calça jeans e você pede para ver o balanço da empresa? Não, entendeu? Então, a gente precisa medir as nossas como que a gente está se relacionando com o setor social versus com o nosso setor privado também, né. Então sim, transparência é importante das organizações, das empresas doadoras, acho que as empresas doadoras são ótimas de pedir transparência das organizações sociais e muito ruins de falarem da sua própria transparência, no sentido inclusive de como são os seus processos de doação, né, e não, sabe, dar feedback para as organizações que não foram aceitas nos processos, por exemplo, para que elas tenham melhores chances nos anos seguintes, etcétera. E assim vai. Então transparência é uma parte importante do processo, não é a única parte no processo de desenvolvimento da confiança no Brasil. Bom, pra gente fechar, eu queria entender como a tecnologia tem impactado ou ajudado, a questão das doações, porque eu imagino que o Pix deve ter ajudado muito as pessoas a fazerem doações, por exemplo, né? Pix ajudou tudo, né. Ajudou tanto que querem o Pix. Pix ajudou muito, mas eu acho que quando a gente começou essas conversas há 12, 15 anos atrás, quando o movimento se formou, né, uma das coisas que a gente falava muito é: "Doar tem que ser mais fácil", ele é inclusive o lema da nossa diretriz número 3. E tem que ser mais fácil e tem se tornado mais fácil. Uma doação fácil, ela é parte essencial no processo, porque o doador desiste no meio do caminho. Se ele tiver que preencher um formulário, dar todos os dados dele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá, ele vai desistir. Por outro lado, para a gente chegar nesse lugar do relacionamento, a gente precisa saber quem a pessoa é, como a gente, agora tô falando do lado da organização, né. Então é sempre né, aí as pessoas falam, como é que as pessoas da tecnologia falam? Que tem que é atrito.
quanto mais formulário, mais atrito, e aí as pessoas não chegam no final, galera, vocês querem tudo também, vocês querem que não tenha atrito, mas querem que a gente se relacione com o doador, como? Se ele fez um Pix e a gente não sabe quem é, entendeu? Então, então acho que também é uma questão de consciência da pessoa quando vai fazer uma doação e se irritar a hora que ela tiver que fazer um formulário, de entender que é isso, para a gente conseguir o que a gente chegar no lugar que a gente precisa se comunicar, a gente precisa mandar depois um relatório, né, contar como foi a campanha que a gente está fazendo, etc e tal. Então, a tecnologia ajuda, sem dúvida nenhuma. Quando a gente começou há 15 anos atrás, não existia nenhuma empresa de pagamentos online para doação no Brasil, agora existem várias, né. Depois vieram os crowdfundings, que são super importantes, benfeitoria é o meu favorito, acho que a Tati Leite faz um trabalho essencial no setor social brasileiro. Depois a gente, enfim, foi melhorando muito as formas de captação com tecnologia também e comunicação, né, com a formação dos captadores também, mas enfim, essas 2 coisas juntas foram trazendo esse profissionalismo que é importante para o campo também. E por último, né, esse passo final que é a inteligência artificial, eu não vou me aventurar muito a falar sobre ela, porque eu ainda estou assim, ó, não consigo muito. Então tem, sem dúvida nenhuma, eu vejo muitas coisas de outras pessoas que falam mais sobre o assunto, dizendo sobre as radicais mudanças que vêm pela frente. Eh, o único alerta que talvez eu possa fazer é, se a gente de novo, doação é sobre relacionamento. A hora que eu como doadora, obviamente eu sou doadora, não preciso dizer, né, gente, eu sou super doadora, tá, eu não tô só pregando. Eh, mas a hora que eu tiver que o relacionamento comigo for feito e eu perceber que está sendo feito artificialmente, desculpa, eu não quero, entendeu? Eu não quero, eu quero um relacionamento com as organizações que eu estou doando. Se você é um doador que não quer, tá tudo bem. Acho que não precisa, né, tem gente o dinheiro é importante para a organização social, você não precisa ir lá visitar ela toda semana para ser válido. Acho que a gente tem que respeitar um espectro grande de do envolvimento que as pessoas querem ter e têm tempo de ter com o setor social. Mas existe um grande risco com inteligência artificial, que é a gente ir substituindo o ser humano. E não é só no setor social, né, então esse na verdade não é nenhuma grande surpresa o que eu estou falando também. É um problema amplo, né. É um problema amplo. Eu acho que atinge a todas as áreas, né, não só o social, mas todas. Bom, Joana, obrigada pela sua conversa inspiradora e importante. Obrigada eu que agradeço, espero que a gente tenha, enfim, coberto muitas das coisas que você quer falar para os ouvintes, e estou à disposição também, se vocês quiserem falar mais sobre o assunto. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu espero que esse episódio do Drafters tenha te incentivado a começar a doar ou continuar doando se você já doa. Um abraço e até a próxima.